Ele fala que aprendeu pelos homens sobre Jesus ou não? Ele fala que foi por revelação. Como? Ué, Paulo vai falar que tudo que ele aprendeu a respeito do evangelho foi sobre revelação de Jesus Cristo. e ele vai até pro terceiro céu Você entende agora? para receber a revelação A lá. problemática aí os pastores não ensinam, nem o formado doutor Rodrigo Tal vai ensinar. Por que ele não ensina isso? Vocês viram os documentos que Putin revelou para a humanidade semana passada? Dos documentos históricos que ele achou de como que seria Jesus? Jesus seria um homem negro? Não foi aquela caixinha que ele mostrou? E aí? Isso é fake. Isso aí. Fantasia. Isso aí já tá descarado. Sério? Eu te falei. Isso é fantasia. Isso é fantasia. O que acontece? Lembra que eu falei para vocês que tinham 3 pais da igreja no primeiro século, né? Só que a gente não prosseguiu o assunto. Esses 3 pais da igreja deveriam saber a história de Jesus, sim ou não? Os evangelhos. Sim. Eu falei para vocês sobre a questão por que Jesus falaria de outra face, né? Ame seus inimigos. Por quê? Esses caras, quando eles estavam escrevendo para Corinto que estava tendo briga, contenda. Só que para eles falarem, para eles terem paz, eles em nenhum momento usam as palavras de Jesus dos evangelhos, tipo assim, dê a outra face, ame seu inimigo, ame próximo, não julgues para não ser julgado. Ele cita praticamente a Bíblia hebraica inteira, cita Davi, cita Moisés, vai citar um monte de gente, cita até o Abel e Caim, vai citando um monte de gente. Ele cita uma fênix para falar ele fala como se uma fênix existisse, né? O Clemente, ele fala como se uma fênix existisse e fala para falar da ressurreição, mas ele não usa os evangelhos. Não usa evangelhos. Aí tem muita gente que fala assim, não, tem dois textos lá que parece que ele fala da palavra de Jesus. Mas quando você vai nos evangelhos, esses 2 textos, para você igualar o que tem em Clemente, você tem que pegar 2 textos separados, juntar para fazer um. Então são 2 contextos totalmente diferentes que os caras juntam, emendam e falam que é o mesmo. E não tem nada a ver. Então assim, como é que os pais da igreja do primeiro século, se os evangelhos estavam escritos em 70, 80 e 90, não estão usando os evangelhos para fazer defesa de coisas que Jesus falou? Ele não cita evangelho escrito, ele cita as epístolas de Paulo, mas não cita evangelho escrito. O que é extremamente complicado e difícil de defender. E esse Clemente tem a Homiléticas Clementina, ele falando que ele pertence à família real romana. Tu tá entendendo? Então, assim, na minha visão, na minha concepção, fica extremamente difícil e complicado. Por exemplo, a gente pega Plínio. Plínio, ele tá falando de um Jesus de Deus e não de um Jesus histórico. E ali pode ser o termo cristianos e crestes atribuído a Mitra. Tem uma tábua de Mitra que ela está vinculada com o nome Cristo. De Mitra, né? Aquele Deus Mitra, com Cristo. E isso daí está, se não me engano, até no Museu do Vaticano. Então, assim, se você for na igreja de Clemente, embaixo dela tem um templo de Mitra. E aí, então, assim, se Mitra era um Cristo e ele era um Deus solar, o Plínio está falando desse Deus aí. Que eles adoravam o sol, né, para esse Deus. A perseguição ele é porque não podia se reunir em locais fechados, porque estava tendo incêndios. Aí esse grupo aí estava, de fato, em um local fechado. Então até onde aquilo ali é de Jesus, até onde aquilo ali é de Mitra, e até onde aquilo ali fala de Jesus, não fala de Jesus, fala de um Jesus, de um Messias, de um Cristo. Mitra, eu acho que nem fala Jesus, né? Eu acho que nem tem o termo Jesus ali em Plínio, né? Cristo, né? Então assim... Esse Jesus vai ter só em Flávio José. Vai ter vários que tudo vem de uma linhagem sacerdotal, com o problema da crítica da fonte, da análise do conteúdo de José. Quando vai chegar em Jesus ou Cristo, não tem nada a ver com uma função sacerdotal. Porque todos Yeshua que José vem trabalhando, ou ele é um sacerdote chamado Jesus, ou vem de uma dinastia sacerdotal chamada Jesus. Quando chega em Jesus ou Cristo, não tem nada a ver. Aonde você vê que houve a manipulação no trabalho de José.